Amém, igreja? Amém. Dando continuidade ao nosso culto. Perdão. Hoje, domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição de Cristo. Que Deus encontre terreno fértil em cada coração hoje. Amém? Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Júnior, por gentileza, coloca para a gente João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17, nesse início. Diz a palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Peço que a igreja erga as mãos na direção do pastor. Amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, que nos sustenta, Senhor, que nos dá a vida. Nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor venha me ungir com a tua unção, para que tudo que seja falado aqui, Pai, seja do teu coração aos nossos corações. Que a tua palavra encontre terreno fértil em cada coração, para que tudo que seja dito aqui esteja de acordo, que nós venhamos receber tudo que seja falado aqui, Pai, e que nós possamos seguir tudo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço e te agradeço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode sentar. Essa passagem é a conversa de Jesus com Pedro, logo após a ressurreição de Jesus, sendo a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. E dessa vez aqui havia 7 discípulos, no caso, né? 7 dos 11 discípulos. E esse episódio aconteceu logo após Pedro ter falado aos seus amigos, né, aos outros discípulos, que ele iria pescar. Coloca pra gente, Júnior, por gentileza. João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes eles, os outros discípulos, né? Também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Jesus ele já havia ressuscitado, aparecido aos seus discípulos, como relatado em João 20 e em outros momentos também. Mas mesmo assim, Pedro disse que iria pescar. Ou seja, Pedro estava retornando ao que ele fazia antes de conhecer Jesus, que era ser pescador de peixes. Enquanto Jesus o havia chamado para ser pescador de homens. Pedro ele era um líder nato. Ele falava e as pessoas ouviam. Isso mesmo antes dele ser revestido pelo Espírito Santo, como descrito em Atos dos Apóstolos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:4. A liderança ela tem essa particularidade, que ela pode tender tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E nós vemos muito isso na história geral, né? Onde pessoas, determinados grupos, eles seguem alguns líderes e fazem tanto atos maus quanto atos bons, dependendo de como eles são conduzidos. E Pedro, ele tinha esse dom de liderança. E quando ele falou que ele ia pescar, mesmo após Jesus ter ressuscitado, mesmo após Jesus ter aparecido para eles, Pedro falou que
ia pescar e os seus companheiros o seguiram. A palavra diz que os outros discípulos seguiram a Pedro, fazendo o que Jesus já tinha ordenado que eles deixassem de fazer. Pedro os direcionou a isso. E o que nos leva a refletir, né, a pensar em algo muito, muito sério. Amados, nós devemos orar uns pelos outros. Amém? Orem pelos seus pastores, pelas suas lideranças, para que eles não se desviem, permaneçam sempre firmes naquilo que Deus os chamou. Amém? Não pense que as lideranças, que os pastores, eles são super-homens, porque não são. Todos nós carecemos da graça de Deus, carecemos de oração, e orar uns pelos outros é um ato de amor. Amém? E lá na frente, né, a palavra nos diz que Pedro ele foi revestido pelo Espírito Santo, como nós vimos. Mas naquele momento que Jesus estava conversando com Pedro, Pedro ele não se considerava mais digno de ser chamado discípulo de Jesus, uma vez que ele já tinha negado a Jesus 3 vezes. Como Jesus mesmo já tinha o advertido, né? Antes de Jesus ser preso. Pedro, como nós vimos, já havia se encontrado com Jesus após a ressurreição, mas mesmo ao que parece, né? No seu coração, ele tinha esse sentimento de não ser mais digno, de ser chamado discípulo. E a palavra nos diz que na terceira vez que Pedro negou a Jesus, ele começou a se amaldiçoar, a jurar que não conhecia Jesus. Forte, né? Ele se amaldiçoar. Coloca pra gente, Júnior, Marcos 14, 71. E ele, Pedro, né, começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Algumas versões dizem que Pedro começou a se amaldiçoar. E outras versões dizem que Pedro começou a praguejar. Ou seja, Pedro estava tentando de todas as maneiras sair daquela situação, uma vez que estavam reconhecendo que ele era um dos seguidores de Jesus. E o Evangelho segundo Lucas, ele nos diz que quando Pedro negou a Cristo pela terceira vez, o galo cantou. E Jesus, já preso, olhou para Pedro. E Pedro lembrou daquelas palavras de Jesus, que o negaria 3 vezes. Coloca para a gente, Júnior. Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, Jesus, né, olhou para Pedro. Jesus já estava preso. 22, 61. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como ele tinha dito: antes que o galho cante hoje, me negará 3 vezes. Eu acredito que aquele olhar de Jesus para Pedro o penetrou como uma flecha. Ele tinha negado a Jesus, Jesus preso, olha para Pedro, aí Pedro se lembra das palavras de Jesus: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Aquele olhar veio como uma flecha atingindo Pedro. E o Evangelho segundo Marcos diz que quando as mulheres, né, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas vão ao sepulcro para ungir o Senhor Jesus, logo no sábado da manhã, elas estavam preocupadas de quem iria tirar a pedra do sepulcro. Mas quando elas chegam lá, a pedra já está removida. E dentro do sepulcro tinha um jovem vestido de branco, era um anjo, né? E diz para ela: vocês buscam Jesus o Nazareno. Ele não está mais aqui. Vá e diz aos discípulos e a Pedro
para o encontrarem na Galiléia. Marcos 16, 5, 7. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, 5, 7. Porque o anjo disse aos discípulos e a Pedro. Porque Pedro já estava com esse sentimento em seu coração. Acabou para mim. Não sou mais digno de ser chamado de discípulo. Pedro tinha esse sentimento de culpa em seu coração. O que nos faz pensar quantas vezes nós já nos sentimos assim. Quando fazemos algo que desagrada ao Senhor, o Espírito Santo nos incomoda e nós pensamos, não somos mais dignos. Nós buscamos não errar, nós somos humanos e isso pode acontecer. É claro que isso não é uma desculpa para continuarmos errando, mas pode acontecer. E nós nos sentimos indignos de continuar servindo ao Senhor. Se bem que, na verdade, todos nós somos indignos. Mas, na nossa imperfeição, nós tentamos seguir os passos de Cristo. Amém? Quem tenta seguir os passos de Cristo? Às vezes é difícil. Mas a gente tenta. A gente tenta. Amém? E Pedro, ele estava passando por essa crise pessoal, a ponto de voltar a fazer aquilo que o Senhor já tinha direcionado para não fazer. Ou seja, Pedro estava começando a olhar para trás, por achar que Jesus já não o queria mais, Jesus já não o amava. Pedro estava olhando para trás: vou pescar, acabou para mim, não sou mais discípulo, já não sou mais digno. Mas naquela praia que nós lemos no início, Jesus estava na praia, os discípulos pescando. Naquela praia, na conversa que Jesus teve com Pedro, e lemos lá no início, aconteceu algo lindo, lindo. Nos versículos anteriores, nós vemos que Jesus estava na praia, os discípulos lá pescando, ele fala para os discípulos: filhos, tem algo para comer? Aqueles mesmos homens que tinham deixado ele sozinho, que tinham abandonado ele, aquele mesmo homem que tinha negado ele, Jesus chama de filho. Olha que coisa bonita. A misericórdia de Deus. Amém? Amém. Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: Deus é misericordioso. Amém? Amém? Jesus não o criticou. Jesus não ficou indiferente. Mas ele chamou a cada um de filhos. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? João 21, 5. Que amor é esse, né? Ô, papai, ensina a ter esse amor. Nos ensina a ter esse amor, Jesus. Nós precisamos ter esse amor. Jesus mesmo falou, né? Amai uns aos outros como eu vos amei. O amor de misericórdia. Amados, nós podemos ter errado. Você pode ter negado a Jesus, mas ele ainda te chama de filho. Não pense que ele se esqueceu de você. Não pense que ele está indiferente a você, que ele te deu as costas. Ele ainda te quer perto dele.
Ele ainda te ama. Amém? Jesus ama cada um de nós. Esse sentimento de culpa que talvez esteja em seu coração, que tem te afastado do Senhor, Deus não quer isso em seu coração. Ele ainda quer você perto dele. É só voltar para ele. Simples assim. Amém? Às vezes o homem complica demais. Mas a graça de Deus, ela é maior do que qualquer erro que nós tenhamos cometido. Mas conforme eu falei, isso não é desculpa de nós continuarmos errando. Amém? Volta para mim. Eu sou o seu melhor amigo. Não tem esse louvor? Volta para mim. Eu quero você comigo. Amém? Pois eu te amo sim. Volta para mim. Te dou alegria. Volta para mim. Amém? Se você, por algum motivo, se afastou de Jesus, se por algum motivo você acha que Jesus não te ama mais, volta para Jesus. Jesus ainda te chama de filho. Ele te quer perto dele. Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: Jesus ainda te ama. Ele ainda te chama de filho. Ele te quer perto dele. Amém? Mas Jesus, ele quer nos tratar. Não para nos fazer sofrer, e sim para fazer a gente alcançar o potencial que ele sabe que nós temos. Perdão. E Pedro ainda precisava ser tratado. Jesus, após o jantar, ele tem essa conversa com Pedro, que vimos lá no início. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Nós vimos lá no início. Aqui é importante a gente ressaltar que Jesus, quando ele faz essa primeira pergunta para Pedro, Jesus pergunta se o amor de Pedro é maior do que o amor dos outros. Pedro, tu me amas mais do que esses outros? O teu amor é maior? Jesus não faz isso para fazer uma comparação de amor com os outros, mas para tratar Pedro. Na última ceia, quando Jesus ele fala para os discípulos que eles iam se escandalizar, ele citou as escrituras, né, que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Aí Pedro fala: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Em outras palavras, Pedro estava dizendo que o meu amor pelo Senhor é maior do que todos esses outros. Pedro tinha essa coisa no seu coração. E não que ele estivesse sendo... não se ele estivesse mentindo, mas ele acreditava nisso. Que apesar de todas as coisas, o amor dele iria superar todo o amor dos outros. E ele precisava ser tratado. Porque Pedro falou tudo isso, mas quando foi colocado à prova, ele vacilou. Ele negou Jesus. E Jesus estava querendo que Pedro refletisse que ainda tinha um caminho a percorrer. Pedro precisava entender que nenhum deles era maior do que o outro. Nenhum dos discípulos era maior do que o outro. E somente com Jesus nós podemos nos manter firmes na verdade. Amém? Nós sozinhos, nós claudicamos, nós perdemos o foco. Mas com Jesus, nós seguimos em frente. A palavra de Deus diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso também nos ensina que nos dias de hoje, algumas pessoas, né,
elas acreditam que elas são melhores do que as outras. São mais santas. São mais consagradas e que nunca irão vacilar. Mas a palavra diz para nós ficarmos atentos o tempo todo. 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Amém? Ou seja, um aviso para que a arrogância não tome conta de nossos corações. E a pessoa achar que é forte espiritualmente e que pode vencer tudo sem a presença de Deus. É provável que naquela época Pedro estivesse pensando desse jeito. E Jesus precisava lembrar da sua fragilidade para que ele reconhecesse e prosseguisse. Não voltasse para trás, como ele já estava olhando para trás. Jesus precisava que Pedro entendesse que ele precisava estar junto com Jesus. Amém? E nas duas primeiras perguntas que Jesus fala para Pedro, ele usa um verbo grego, agapau, que é uma ação de amar, é o amor ágape, é o amor de incondicional, é o amor de se entregar, é o amor de doação, é o amor de morrer pelo outro. E Pedro responde com amor filos, que é um amor de amizade. Jesus perguntando a Pedro: Simão, filho de Jonas, agaspa-me mais do que os outros? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que filos tem. Abrasileirando seria. Abrasileirando, né? Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que os outros? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que gosto do Senhor. Vira a diferença? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que gosto do Senhor. Abrasileirando seria isso. E Jesus repete a pergunta, agora sem perguntar se Pedro ama mais do que os outros. Mas ele usa o mesmo verbo, agapau. Senhor, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Colocando, né? Simão, agaspa-me. Senhor, tu sabes que filos tem. Simão, tu me amas? Ô Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Olha a diferença. E aí que a graça de Deus, do amor de Deus, através de Jesus, alcança a Pedro e ela quer alcançar cada um de nós. Na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro, ele já não usa mais o verbo ágape. Ele usa o verbo filos. Então ele pergunta para Pedro: Simão, tu gostas de mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que gosto. Ou seja, amados, é o amor de Deus. Ele sabendo da dificuldade de Pedro, que Pedro tinha, de amar naquele momento. É como se Jesus se rebaixasse ao amor de Pedro. Pedro, eu aceito o teu amor. Eu te amo a ponto de entregar minha vida por ti. Mas eu aceito o teu amor de amigo. Amém? É o que Jesus fala para cada um de nós. Jesus, ele aceita o nosso amor, esse amor pequeno que nós temos. Mesmo ele tendo esse amor enorme por cada um de nós. Porque ele sabe da nossa pequenez. Sabe do que nós somos pequenos. E ele sabia que Pedro, naquele momento, era o que Pedro tinha para oferecer. Era o amor de amigo, o amor de amizade. Mas Pedro, lá na frente, após ser revestido com o Espírito Santo, ele se entregou por Cristo.
E a tradição diz que ele foi, quando ele foi crucificado, né? Ele declarou que ele não era digno de ser crucificado como Senhor. E a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Lá na frente, lá atrás, ele tinha esse amor de gostar. Eu gosto do Senhor. Mas lá na frente, após ser revestido do Espírito Santo, após ter crescido espiritualmente, ele pôde declarar, não em palavras, né? Mas em atos: Senhor, eu te amo, a ponto de entregar minha vida por ti. Amém? Que nós tenhamos esse crescimento espiritual, de não só amar Jesus por gostar. Jesus é meu amigo. Mas amar o amor de Jesus, de entregar nossa vida por Ele. Amém? O final dos tempos está aí. Os sinais estão aí da volta de Jesus. Eu não gostaria, mas eu creio que passaremos pela grande tribulação, se estivermos aqui. E que nós tenhamos esse amor incondicional. De apesar das circunstâncias, nós falamos: Senhor, eu te amo e entrego minha vida por ti. Amém ou não amém? Aleluia. Antes de nós criticarmos a Pedro, nós devemos perguntar aos nossos corações quantas vezes nós já fizemos isso, né? Jesus diz que nos ama e nós dizemos que gostamos dele. Mas, conforme eu falei, que nós tenhamos esse amor crescido, de entregar a nossa vida por ele. Porque, por enquanto, nós negamos Jesus no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Nós o negamos quando nós não confiamos nele. Quando nós temos dúvida daquilo que ele pode fazer em nossas vidas, aquilo que ele já fez. Mas apesar de todos os nossos erros, as nossas imperfeições, conforme eu falei, nós tentamos chegar nesse nível do amor ágape de Jesus. E Jesus, ele sabe disso, dessa nossa busca. E ele aceita. Amém? Amém? Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: Jesus aceita o seu amor, mesmo tão pequenininho, para que você cresça na sua caminhada com ele. Amém? Na última ceia, quando Jesus conversou com os seus discípulos, ele avisou a Pedro, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Lucas 31, Lucas 22, 31, 32. E na sequência, né, quando Pedro diz que está pronto, Jesus é preso e Pedro diz que poderia morrer com ele, mas, conforme eu falei, o amor de Pedro ainda estava crescendo, vamos colocar assim. E Pedro ainda precisava se converter totalmente. Ele andava com Jesus, ouvia Jesus, mas o seu coração ainda precisava ser convertido totalmente. O que nos faz refletir que muitas pessoas estão nas igrejas, mas muitas ainda estão convencidas e não convertidas em Cristo. Mas Deus nos quer convertidos totalmente no Evangelho. Amém? É o que Paulo ensinou lá na frente. É o que Pedro precisava ainda aprender, o que nós precisamos aprender ainda. Está em Filipenses 4, 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído,
tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ou seja, pela nossa força nós tombamos. Pela nossa força nós negamos a Cristo. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém ou não amém? Para concluirmos, irmãos, para nós passarmos para a Santa Ceia. Hoje é culto de Santa Ceia. Os ensinamentos de Jesus nunca foram por acaso. E Pedro, na restauração de Pedro, esse ensinamento também não seria. Quando Pedro negou a Cristo a primeira vez, né, lá atrás, foi num braseiro. E lá na praia, quando Jesus estava para restaurar a Pedro, foi diante de um braseiro também. O primeiro braseiro foi feito por mãos humanas. Mas o segundo braseiro, na segunda fogueira, foi feita pelas mãos de Jesus. Coloca para a gente, Júnior, Lucas 22, 5, 57. Lá atrás, quando Pedro estava negando a Jesus. E havendo acendido o fogo do pátio, estando todos sentados, sentou-se Pedro entre eles. E com certa criada, vendo estar sentado ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. Lucas 22, 55 e 57. Isso quando Pedro negou a Jesus lá atrás. Mas lá naquela praia, Jesus, Lucas 22, 5 e 57. Mas lá naquela praia, quando Jesus estava conversando com Pedro, estava diante de um braseiro também. Só que agora esse braseiro, conforme eu falei, foi feito pelo próprio Jesus. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. João 21, 9. Era necessário que Pedro retornasse onde ele caíste, e percebesse a graça divina. Como está lá em Apocalipse 2:5, a carta ao anjo da igreja de Filipe. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Era necessário que Pedro lembrasse onde ele tinha caído. E Jesus estava restaurando ele ali. Jesus levou Pedro num lugar onde ele tropeçou, onde ele caiu, onde ele negou. Aquele braseiro, primeiro braseiro, era um braseiro de culpa, era um braseiro de traição, era um braseiro de vergonha. Mas aquele segundo braseiro, lá na praia, era um braseiro de restauração. Era um braseiro onde Jesus falava para Pedro: eu já te perdoei. Eu te aceito como discípulo. Você é meu discípulo. Você é mais do que meu discípulo. Você é filho. Amém? Amém ou não amém? Lá naquele braseiro, lá na praia, Jesus estava mostrando que a graça divina era maior do que o erro que Pedro tinha cometido. Coisa linda, né? É coisa linda. Olha para a pessoa próxima para você e diga para ela: a graça de Deus sempre será maior que o erro que você cometeu. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé, igreja? Hoje é dia de Santa Ceia. E apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos erros, a graça de Deus, através de Jesus Cristo, ela nos permite cear com Ele. Jesus nos convida a sentar à mesa e participar com Ele. Por isso, amado, não deixe que o inimigo de nossas almas te diga que você é indigno, te diga que você não pode, como Pedro achou que ele fosse.
Indigno, perdão. Indigno todos nós somos. Mas a graça de Deus nos alcança. Então, se há um peso em seu coração, se há um peso que te fez tropeçar essa semana, hoje, durante o dia, durante esse tempo, lembre que a graça de Deus te alcança e te permite participar da Santa Ceia. Amém? Coloca pra gente, Júnior, por gentileza. 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler do versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? A tradição judaica, ela diz que na ceia, na Páscoa, né, eram colocados 4 cálices. Esses 4 cálices, eles representavam eles lembravam as 4 promessas feitas em Êxodos 6, versículos 6 e 7. Coloca pra gente, Júnior, por gentileza. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando Deus estava retirando o povo do Egito, diz a palavra: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo, e sereis vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Amém? E diz a tradição que eram colocados 4 cálices da promessa. O primeiro cálice era o cálice da santificação, o da separação. Eu vos tirarei. O segundo cálice é o cálice da libertação. Eu vos livrarei. O terceiro cálice era o cálice da redenção, da salvação, da bênção. Eu vos resgatarei. E o quarto cálice era o quarto cálice do louvor, era o cálice da consumação da bênção. Eu vos tomarei. Amém? Nada na Bíblia é por acaso. E a palavra nos diz que Jesus tomou esse cálice. Esse seria o terceiro cálice. Seria o cálice da redenção. Esse cálice ele era tomado após as refeições. Jesus pega o terceiro cálice e fala: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Era o cálice da redenção, onde Jesus estava redimindo a cada um de nós. E a palavra vai nos dizer que o quarto cálice Jesus vai tomar quando ele se entrega por cada um de nós, para ser açoitado, ser cuspido, ser maltratado e ser morto na cruz. Por isso, lá no Getsemane, Jesus, quando está orando ao Pai, ele fala que, se possível fosse, que passasse aquele cálice. Coloca para a gente, Júnior. Mateus 26, 39. A oração de Jesus lá no Getsemane, antes de ser preso. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Este quarto cálice, ele tem um duplo sabor. Era um sabor de sofrimento, que Jesus iria sofrer por cada um de nós. E ao mesmo tempo é um sabor doce pela nossa redenção. Amém? Porque se Jesus não tomasse esse cálice,
nós estaríamos perdidos. Mas pela misericórdia dele, ele fez a vontade do Pai, se curvou à vontade do Pai, tomou o cálice e se entregou por cada um de nós. Amém? Eu chamo aqui à frente o nosso futuro diácono, o Roberto, para que ele ore pelos elementos e depois sirva a igreja. Amém? Amém. Amém? Pode orar. Eterno Deus e bondoso Pai que estás no céu. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que te pedimos que abençoe esses elementos, Senhor. Amém, Deus. O pão representando a carne do teu Filho, que foi sacrificada por nós. E o sangue derramado para a remissão e redenção dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assim, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, pedindo, Senhor, que tu abençoe a cada um de nós, que recebamos, Senhor, esses elementos, rememorando, Senhor, o sacrifício do vosso Filho, que também foi o teu sacrifício. Foi o teu amor por nós, Senhor, e a obediência do teu servo justo e verdadeiro. Assim, em tudo te louvamos, em tudo te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho que reina e vive ao teu lado, para todo sempre. Amém. Amém. Pode ser. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podei comer o pão, amados. Aleluia. Pega o cálice. Olha para o teu irmão e troca o cálice com ele e fala: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Igreja, eu tenho comunhão contigo. Amém? Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Podem tomar do cálice, amados. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pelo final. Fecha seus olhos. Pai amado, bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por ter permitido participarmos da sua mesa, Pai, da sua ceia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Continua conosco, Pai. Visita também agora a diaconisa Rosinha. Toma nas tuas mãos. Tu sabe o que ela necessita. Visita ela agora, Pai, pois tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe, Pai. Responda a todas as suas necessidades, aquilo que ela necessita, Pai. Toma nas tuas mãos e dá a saúde que ela precisa, Pai. Toma nossas vidas, toma esse dia nas tuas mãos, dá um dia abençoado na tua presença, direcionado pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Amém.
Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Boa Páscoa a todos. Amém?